Sabe aquela velha história de que atletas de elite já nascem com uma vantagem genética, algo especial nos músculos? Bom, e se a chave para um desempenho fora do comum não estiver só nos genes, mas na incrível capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar? Para entender isso a fundo, vamos mergulhar na ciência dos músculos. A gente vai desvendar alguns mitos e explorar o que há de mais novo na pesquisa, seguindo este roteiro aqui. Então, para começar, a gente precisa entender do que os nossos músculos são feitos, né? Quais são as peças fundamentais deles, os diferentes tipos de fibras. Vamos pensar nessas fibras como se fossem os motores do nosso corpo. E como motores de carro, eles vêm em modelos diferentes. Cada um tem sua especialidade, seu próprio potencial. E aqui a gente vê os 3 tipos principais. Tem o tipo I, que é a fibra da resistência, perfeita para os maratonistas. A tipo 2A, que é uma espécie de híbrido misturando velocidade com um pouco de resistência. E a tipo 2D/X. Essa é a pura explosão, a dos velocistas. Cada uma com uma função bem específica. Ok, isso nos leva direto para a pergunta principal. Será que a nossa genética, a quantidade de cada tipo de fibra que a gente tem, realmente define nosso futuro como atleta? Por muito tempo, a ideia era bem simples. Se uma pessoa nascesse com muitas fibras do tipo 1, as de contração lenta, ela basicamente já teria o passaporte garimbado para o sucesso em provas de resistência. Fazia todo sentido, ou parecia fazer. Acontece que a ciência adora um bom desafio, e um estudo super importante resolveu testar exatamente essa ideia. Os resultados, eles foram bem surpreendentes. Para entender, vamos dar uma olhada em 2 corredores desse estudo. Os 2 estavam no topo, no auge da carreira. O primeiro corredor tinha uma musculatura bem equilibrada, metade de fibras de contração lenta, metade de contração rápida. Nada de muito extraordinário, certo? Agora, o segundo corredor, esse era o que a teoria descreveria como a máquina de resistência perfeita. Quase todo o músculo dele, 98%, era de fibra de contração lenta. E aqui vem o ponto que muda tudo. Apesar de terem músculos completamente diferentes, o tempo deles na maratona era, praticamente, o mesmo. Isso mostra que claramente a genética não estava contando a história toda, nem de longe. Então, se não é só a genética, qual é o segredo? A resposta está num conceito simplesmente fascinante: a plasticidade muscular. É o seguinte, nossos músculos não são peças fixas. Eles se remodelam o tempo todo com base no que a gente exige deles. É como se fossem uma obra que nunca termina. E a ciência já identificou quem é o maestro dessa orquestra de adaptação. É uma molécula com um nome complicado, PGC1-alfa. Pense nela como um grande interruptor, que, quando ligado, começa a mudar tudo lá dentro do músculo. Quando o treino ativa essa molécula, ela dá o comando para o músculo se tornar uma máquina mais eficiente e mais resistente à fadiga. Ela otimiza tudo, desde a produção de energia até como o combustível é usado. Isso tudo nos leva à pergunta de $1 milhão na fisiologia muscular. Será que o treino é tão poderoso a ponto de transformar um tipo de fibra em outro? Essa pergunta exata foi o foco de uma análise famosa sobre a performance do ciclista Lance Armstrong. A hipótese era que a melhora incrível na eficiência dele vinha de uma mudança no tipo de miosina, que é a proteína que faz o músculo contrair. O dado mais impressionante foi esse aqui, um salto de 8% na eficiência muscular dele. Na prática, isso quer dizer que ele começou a gerar muito mais potência usando a mesma quantidade de oxigênio. É um ganho gigantesco. A grande questão que ficou no ar foi essa: será que anos e anos de treino intenso literalmente transformaram as fibras rápidas dele, que são menos eficientes, em fibras lentas, que são muito mais econômicas? E por mais legal que essa ideia seja, a ciência, pelo menos por enquanto, é bem clara. Ainda não existe uma prova direta, uma evidência experimental de que essa transformação de um tipo de fibra em outro realmente acontece em seres humanos. E aí, onde isso nos deixa? Bom, a gente quebrou aquele mito de que a genética é um destino selado. E o que a gente descobre é uma realidade bem mais complexa e, para falar a verdade, muito mais animadora. O desempenho de alto nível é como uma sinfonia com vários fatores. A genética pode até definir a base, os instrumentos que cada um tem, mas é a adaptação ao treino que atua como um maestro, ensinando o corpo a usar cada um desses instrumentos da melhor forma possível. Resumindo tudo, a genética que recebemos não pode ser escolhida, mas a fisiologia do nosso corpo pode sim ser transformada, e muito, através de treino dedicado e consistente. O que a ciência está mostrando pra gente é que o nosso corpo não é uma sentença definitiva, sabe? Ele é uma história em andamento,
que é moldada por cada desafio que a gente coloca para ele. O verdadeiro potencial, no fim das contas, não é algo que se herda, é algo que se constrói, dia após dia.